grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolveste a paz em teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu, Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela
Espere, Israel, pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção. No Senhor é que se encontra o perdão, copiosa redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito da... O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviram que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele.
Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria
e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Estimado Monsenhor Geraldo, pároco emérito desta paróquia, meus irmãos e minhas irmãs na fé, estamos no 5º domingo da Quaresma, já nos aproximando do ponto mais alto da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho que percorremos, reproduzindo na vida e na história de cada um aquele mesmo itinerário catequético dos 40 dias, nos aproximou mais de Deus, nos trouxe a certeza de que somos filhos mais amados por Ele e que, unidos ao seu Filho Jesus, podemos transformar o mundo, sair do comodismo lá da montanha, como Jesus o fez, descendo o monte para a missão que a fé propunha, ser sinal de vida quando pomos a fé na água que jorra por toda a eternidade, que é o próprio Cristo, iluminando o interior de cada um pelas trevas do pecado, confiando em luz como luz verdadeira. São caminhos, são propostas que mudam a história de cada um de nós. A opção que fazemos pelo reino, a partir de renúncias, acreditando que Deus é o verdadeiro caminho apontado pelo seu Filho. Assim, o caminho que a liturgia de hoje nos apresenta narra a belíssima cena da ressurreição de Lázaro, que quer dizer Deus ajuda. Cada nome bíblico tem o seu significado. Jesus já sabia todo o acontecimento, mas como o próprio texto nos diz, em sua narrativa, Ele deixou que acontecesse para que a glória de Deus agisse na humanidade, para que a glória de Deus pudesse intervir na vida e na história do povo de Deus. Somos convidados a assumir esta realidade, sabendo do sofrimento de Marta e Maria ao perder o seu irmão, sabendo da dor e o sofrimento, a angústia sentida por Marta e Maria, reproduz muito a falta de esperança e angústia do povo de Deus, mas que precisa confiar na presença do Salvador. Certamente, todos nós já passamos por uma experiência semelhante. Sabemos que não é fácil separarmos de quem amamos. Como sofremos? Não é fácil. Quando perdemos um ente querido, parece que o mundo desaba sobre nós. Não sentimos o chão. E às vezes, não é raro isso acontecer, vacilamos na fé, questionando a Deus: por que, Senhor? Por que está acontecendo isto? Quando tudo parece perdido, Jesus vem ao nosso encontro, como fez com Marta e Maria. Ele é o sinal de uma esperança que parece não existir mais. Ele é a luz que irradia as trevas que parece nos consumir por dentro. É a partir desta confiança que todo o itinerário catequético da Quaresma foi apontando para celebrarmos de maneira digna e esperançosa a ressurreição de Jesus. Não apenas como espectadores, mas a própria ressurreição de Jesus nos convida à nossa própria ressurreição. Ressurgir como criaturas novas,
homens e mulheres novos na fé, para assim darmos continuidade a essa existência terrena. No sofrimento, Jesus mergulha conosco no oceano mais profundo da dor, para ser um sinal de esperança. É essa confiança que devemos colocar aos pés do Cristo, que remove todas as pedras que nos aprisionam, que desamarra todas as correntes que nos impedem de seguir adiante. A imagem e o cenário que cerca todo esse episódio da ressurreição de Lázaro redefine para nós uma nova existência e por assim dizer, uma nova identidade cristã. Jesus desperta, como fizera no episódio, a solidariedade e a sua humanidade mais profunda através do choro. É o Jesus humano que chora, que sente saudade do amigo Lázaro, para conosco chorar nossas dores também, quando perdemos um ente querido. Mas ele não deixa apenas ficar no choro, para que a falta de esperança não nos consuma. Jesus é aquele que caminha conosco, que põe os seus filhos ao colo, para atravessar toda essa aridez que o pecado nos provoca. Colocando-nos nessa confiança que vamos celebrar dignamente o mistério pascal. Mas um outro ponto do Evangelho podemos tirar como aprendizado, é que mesmo quando tudo nos parece perdido, há sempre uma esperança. Porque por mais escura e longa que seja a noite, ela não é definitiva. Ela não é definitiva. Depois da escuridão vem um novo dia, um sol que brilha. E este novo dia e este sol que brilha é a ressurreição. Nós não somos feitos para este mundo. O Papa, o Beato João 23, que será canonizado agora em abril com o Papa João Paulo II, em seu leito de morte, confortava aqueles que choravam. Filhinhos, nós não somos criaturas deste mundo, somos criaturas do céu. Viemos cumprir uma missão. Não podemos deixar que a falta de esperança, o medo, a insensatez tire de nós esta esperança. A causa finita do ser humano se rende à eternidade, que não está na matéria, está na alma. Nós não viemos para este mundo para ficar. Tudo aquilo que é efêmero e passageiro não está na alma humana. A alma é eterna. Ela se refaz a partir de um gesto, se deixar levar por um Cristo que nos ama. Somos escolhidos por Deus para cumprir o seu projeto. Por isso, a ressurreição de Lázaro, como mostrou a narrativa do Evangelho, é um prenúncio da ressurreição de Jesus. Antecipa para nós um acontecimento que iremos viver, que iremos experimentar. Não podemos cair ao chão desorientado, sabendo que este mundo é passageiro. A narrativa que encerra esse período quaresmal reaviva em nós aquilo que parece tão distante, a eternidade. E como ser eterno, senão fazer de nossa existência uma perfeita sintonia com Deus, que é o Criador, que é o Pai. Ele que nos manda, mas quer de volta o seu ato criado. A proposta libertadora também está na resposta de Marta e Maria. Senhor, eu creio que és a ressurreição, luz para este mundo, esperança para todos nós. Cultivemos no coração da gente essa esperança, para que os túmulos que nos prendem, da insensibilidade, dos medos do pecado, possam desaparecer.
e as amarras de uma sociedade tão ferida pelo desamor sejam desatadas. A liberdade é vida. Quando Jesus fala, desatai-o, deixai-o caminhar, é resposta para nós. Quando pedimos um sentido para a vida, Senhor, eu estou preso em mim mesmo, é a solidão interior. Uma solidão que precisa ser iluminada por um Cristo que veio a este mundo resgatar, no madeiro da cruz, uma experiência de fé, uma experiência de amor. Não um amor qualquer, cheio de subterfúgios e imperfeições, mas um amor absoluto, que nos envolve interiormente e que nos envolve de uma maneira tão perfeita que nos sentimos parte desta divindade, como Jesus faz parte de nossa humanidade. Creiamos nesta ressurreição, para que, como seres partícipes do amor de Deus, ressuscite com Ele para uma vida nova. Não deixemos passar a experiência quaresmal. De que vale viver a quaresma sem celebrar a Páscoa? A Páscoa é a resposta de tudo o que experimentamos ao longo desses 40 dias. Lá no deserto, a experiência, né, da tentação. Lá no monte, descendo para a missão. Lá nas águas, bebendo da fonte de água viva. E aos olhos, restituindo a luz que nos envolve. E hoje, o prenúncio de nossa própria ressurreição. Que a Páscoa seja para nós este evento novo, de tirar do velho a grande novidade, do caído o levantar-se, do pecado a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.